bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maia, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 1º de outubro, são 10h30 da manhã, o dia já começa com muita expectativa em torno da articulação da reforma da Previdência no Senado, finalmente, né? Lembrar que semana passada aí, de maneira bastante inesperada, uma articulação envolvendo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e outros senadores acabou adiando esse rito de término de CCJ, votação de destaque e também votação em plenário. Mercados reagiram muito mal, né, porque era dado assim como certo. E hoje, agora na primeira hora da manhã, os articuladores estão se organizando, né, para garantir que não haja nenhum outro erro, nenhum outro acidente de percurso aí que atrase novamente a reforma. Então, para a gente ter no radar, o desafio é começar a votação, né, na CCJ, vencer os destaques. Tem 2 destaques especificamente que podem desidratar a economia da Previdência em torno de 130 bilhões em 10 anos, que seriam em relação a abono e a pensões especiais, aposentadorias especiais. Então, o governo também destaca que o líder do governo na casa, Fernando Bezerra, aquele mesmo que foi alvo da Lava Jato e que teoricamente teria sido um dos motivos aí da insurreição do Senado na semana passada, ele voltou a Brasília ontem, ele está trabalhando pela aprovação da reforma da Previdência hoje no Senado. Então, assim, acaba sendo uma força adicional aí para que tudo se transcorra da melhor maneira possível. O próprio presidente Davi Alcolumbre trabalha aí com um número de 63 votos em prol da reforma. Então, para vocês terem uma ideia, são 81 senadores, isso daria ali mais ou menos 78% do plenário do Senado votando favorável à reforma. Para aprovar, são necessários pelo menos 49 votos. Então, existe até alguma expectativa, inclusive já antecipando um pouquinho a parte de mercado. O mercado de juros está um pouquinho estressado agora na parte da manhã. Eu acredito que seja alguma tensão aí com Previdência, né? Isso até eu sei que é óbvio, mas também talvez com uma possibilidade de que hoje a gente só tenha a ocorrência da CCJ e talvez o plenário fique para a semana que vem. Isso porque exatamente tem esse trabalho de articulação que precisa ser feito antes do início da CCJ. Então, com isso, a CCJ deve ser finalizada na parte da tarde. A gente sabe que, querendo, existe sim uma possibilidade de votação em plenário tarde da noite, aí liquidaria-se o primeiro turno no dia de hoje. Só que existe aí no radar alguma possibilidade não desprezível de que hoje só seja finalizada a CCJ e aí o plenário fique para amanhã. É um dia de atraso, não é um grande problema, né? Mas eu acho assim, seria mais um atraso depois daquele grande atraso da semana passada. Qual o risco de um atraso de verdade, né? Um grande atraso, alguma outra manobra? É o risco de atraso do segundo turno, né? Lembrar que, assim como na Câmara, a matéria precisa ser apreciada em 2 turnos, então, e tem ali uma burocracia parlamentar, regimental, melhor dizendo, de número de sessões entre votações em plenário. Então, se a gente tiver, por exemplo, o primeiro turno hoje, ainda é possível que na semana que vem a gente tenha a votação em segundo turno e, finalmente, a promulgação pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o risco nunca é exatamente aquele do curto prazo somente, né? Mas sim um atraso agora no curto prazo, desembocar num atraso ainda maior para o segundo turno e finalmente para finalização, né, promulgação da matéria pelo Bolsonaro. E claro, esses riscos também de desidratações adicionais, né? Lembrar que a matéria ela já foi desidratada no Senado até agora, já saiu daquela casa de 933 bilhões de economia em 10 anos que passou na Câmara para alguma coisa em torno de 870 bilhões agora no Senado, e ninguém quer desidratação adicional, né? A gente precisa ao contrário, de potência fiscal, de economia fiscal. Passando aqui para a parte de economia doméstica, notícias positivas agora de manhã em relação à produção industrial brasileira. A produção cresceu 0,8% no mês de agosto, contra uma expectativa do mercado de um crescimento bem mais ameno, na casa de 0,2%. E na comparação interanual,
o mercado até esperava queda de 2,3%, mas em relação a agosto de 2018 a queda foi mais fraca, foi de 3,2%. Então, começam a aparecer aí alguns sinais de uma recuperação, ainda que bastante gradual, mas alguma recuperação da economia brasileira. Vou passar aqui para o externo. Ontem tornou-se público um novo episódio aí em que o presidente norte-americano Donald Trump teria envolvido diplomacia para causas pessoais, né? E assim, depois daquele episódio de que ele teria pressionado o presidente da Ucrânia a conseguir material sobre o filho do Biden, que é o principal adversário ali democrata numa corrida presidencial, ontem surgiram notícias que o Trump também teria pressionado o primeiro-ministro da Austrália para que ele ajudasse a minar o relatório do procurador Robert Mueller. Esse relatório ele trazia ali informações sobre a participação russa nas eleições de 2016, a interferência russa nas eleições de 2016. Lembrar que assim que o Trump foi eleito, esse assunto da interferência russa surgiu e aí, inclusive, fez muito ruído, né? E agora até tinha pelo menos ficado aí bastante para baixo do tapete, até porque o mandato dele já está praticamente no fim, né? Ano que vem é o último ano. E aí essa nova denúncia, eu acho que ela fortalece a denúncia do presidente da Ucrânia, envolvendo o presidente da Ucrânia, porque a denúncia do presidente da Ucrânia ela já desembocou no pedido de impeachment, né, que inclusive está correndo. Acho que a análise de todo mundo é que ele até avance rápido na Câmara, onde o presidente não tem maioria, mas dê uma brecada no Senado, onde a maioria é republicana, é do partido do presidente. É claro que, na medida que a gente vê um outro caso parecido, né, envolvendo diplomacia para usos pessoais, isso reforça a tese que já desembocou no impeachment, né, a primeira tese que já desembocou no impeachment. Então, a conferir. Os mercados internacionais agora, de manhã, eles operam ali com bolsas em leve alta, mas moedas emergentes em geral se desvalorizando em relação ao dólar. Aqui é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, né? A gente vê a nossa Bovespa ali com uma alta bastante discreta, mas com o real, a taxa de câmbio próximo a 4,18, com uma nova desvalorização aí acompanhando as emergentes. Mercado de juros, eu já falei, né? Ele está ali um pouco estressado, no aguardo da reforma da Previdência, sem muito negócio, mas assim já ali com o pé na prudência, na cautela, exatamente esperando que a previdência final, né, ela seja finalmente resolvida. Eu digo final, na verdade, previdência principal ficaria melhor, né, na medida que ela foi dividida em previdência PEC 06, que é a que a gente conhece, e a PEC paralela, que ainda vai começar a tramitar no Senado para incluir estados e municípios, entre outros pontos. Então é isso, só lembrando que os nossos textos, nossos vídeos, enfim, eles ficam todos disponíveis lá no nosso site www.mydigital.com.br e eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!